Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho no Lar dessa terça-feira, dia 25 de abril de 2023. O Evangelho é em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini e a Arca de Noé. Lembrando que as palestras públicas acontecem aos domingos, às 19 horas, no Centro Espírita Capitão Vendramini, juntamente com a evangelização infantil. Agora, o nosso evangelho de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a lição 120, que tem como título Assim Será. Antes de começar as nossas reflexões, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e todos os seus trabalhadores de luz, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, e vamos pedir que nos ilumine nessa noite de reflexões e de orações, que assim seja. Eu convido a todos a pegar um copo d'água, eu já peguei o meu aqui, para começarmos o nosso evangelho. Começa assim: assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 21. A nossa começa assim: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirá com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo de esplendores artísticos. Contudo, se não possuires na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si sem ser rico para com Deus. Então, no capítulo 201, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, Jesus nos fala da parábola da avareza. Guardai-vos da avareza, né? E nós temos que lembrar que nós estamos pensando nessa vida, né? Será que que nós temos cultivados? Quais são os objetivos da nossa vida? Nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais. Mas será que temos nos comportados como tal? Então, no capítulo 16, item 3, Jesus nos fala da avareza, né? O que é essa parábola da avareza? É que um homem rico, né, amontoou
muito dinheiro, né? Ele amontoou muito dinheiro e ele não sabia mais o que ele fazia com aquele dinheiro, né? Aí ele foi só guardando, e um dia, quando ele achou que ele já estava com celeiros cheios, a morte o levou e ele deixou tudo na terra. Então, o que nós temos que pensar? Que Jesus espera de nós que nós busquemos a nossa luz interior. E para a gente buscar essa luz interior, nós temos que trabalhar em nós o autoconhecimento. Conhecer a nós mesmos, porque senão nós seremos pessoas sem compaixão. Tem gente que o dinheiro é para ela além de ser uma fonte de comodidades, é uma fonte de egoísmo, porque junta muito dinheiro e esquece de olhar as pessoas à sua volta. Esquece de olhar os necessitados, os mendigos, as pessoas que precisam, às vezes os doentes, às vezes as pessoas da própria família, que precisam tanto às vezes uma hora, um apoio, um apoio mesmo material para poder continuar vivendo com dignidade. E essas pessoas não conseguem ver isso, porque elas não têm a luz interior no coração. Será que nós somos assim? Será que nós só pensamos no material e esquecemos que a hora que nós partirmos desse mundo, nós vamos levar só o que está dentro do nosso coração? São só os nossos sentimentos? Então nós temos que cultivar aqui o amor. E aqui na lição fala que crescerá horizontalmente. Nós temos que crescer verticalmente, de acordo com a nossa consciência. Aumentar a nossa consciência, né? E quando nós aumentamos a nossa consciência, nós aumentamos os nossos saberes, aumentamos aquilo que criamos, aproveitamos o saber para criar compaixão no nosso coração, para nos conhecermos e vivermos melhor diante do próximo. As pessoas que têm muito dinheiro, que guardam, que só guardam, vivem escravos desse dinheiro, né? Então, é como se tivesse um coração de pedra. Nada as fazem gastar esse dinheiro. E nem com elas mesmo, muitas vezes, né? Só guarda, né? Isso a gente pode considerar até como uma falta de equilíbrio, né? A pessoa não consegue se equilibrar nesse mundo, né? E assim a gente precisa pesquisar o nosso íntimo, nós precisamos nos conhecer através saber como que são as nossas atitudes, porque às vezes nós julgamos o outro, olhamos como que é o outro e esquecemos de nós, esquecemos de olhar a nós mesmos, né? Então, ontem eu assisti um filme, eu achei muito interessante. Era um filme, que eu não esqueci, o nome, eu acho que é Agora. Então, o que acontece? Uma pessoa, era um moço, que ele trabalhava, que ele teve um pai que não ligou muito para a família, viveu assim, gastando dinheiro, e ele resolveu que quando ele tivesse a família dele, ele ia dar todo o conforto à família. E ele começou a trabalhar muito para poder conseguir isso. Só que acontece o seguinte, ele foi perdendo a família. Porque quando ele chegava, e o filme é interessante porque ele vai indo pelos aniversários, né? Ele não percebia o tempo passar, ele não percebeu quando a filha chegou, não percebeu como ela foi crescendo, porque ele só vivia para o trabalho, ele parecia um robô. Ele levantava, e ele foi conquistando coisas da empresa, que chegou ao cargo máximo de diretor, e a família foi ascendendo monetariamente, mas a esposa dele, que era uma pessoa, que era uma artista, uma escritora, uma ilustradora, para ela isso nem era valoroso, mas para ele era. E quando ele acordou, quando ele resolveu olhar a vida, o melhor amigo dele estava com câncer, ele nem tinha percebido, a esposa dele já tinha se separado dele, e ele nem conhecia a filha. Aí no final ele resolve resgatar, resolve viver o seu dia, viver o hoje, porque ele vivia
o amanhã, ele vivia para frente. Então é isso. Para a gente vivenciar o hoje, vivenciar o agora, a melhor forma é de nos conhecermos. Pra gente juntar, porque se nós formos só juntar dinheiro, nós vamos passar a vida igual o Dante do filme, né? Só trabalhando e não olhando a nós mesmos, né? Não cultivando a nossa vida espiritual. Porque para a gente cultivar a vida espiritual, para nós nos conhecermos, a gente precisa ter tempo, né? Nós precisamos dedicar um tempo a Deus, né? Nós precisamos dedicar um tempo às boas leituras, a cultivar as amizades boas, frequentar a nossa casa de oração, estudar trabalhar nela também, né? Nós precisamos socorrer o pobre, fazer o bem, amparar o órfão, pagar com generosidade o trabalhador que está ao nosso serviço. Então, se a gente tem alguém que faz alguma coisa para nós temos que ser generosos, valorizar o outro. E para isso a gente tem que ser uma pessoa que tem um coração melhor, tem bons sentimentos. E os bons sentimentos são construídos. Então, nós precisamos construir através do amor, através do nosso trabalho interior, do nosso autoconhecimento. Porque muitas vezes nós nos tornamos máquinas, acorda e levanta, trabalha e não pensa, né? Nós não nos analisamos diariamente sobre o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Nós temos que lembrar que no livro no Evangelho também citam o exemplo da Condessa Paula, que era uma condessa que ela, apesar de ter muitos bens materiais, ela sempre reservava uma forma de ajudar as pessoas, de trabalhar, de fazer trabalhos manuais para ajudar as pessoas, tratava os seus servos com carinho e reservava uma parte do dinheiro que ela tinha só para ajudar, para fazer o bem. E não é fazer o bem dando dinheiro, não. Ela visitava as pessoas, ela olhava as pessoas com amor e ela se colocava no lugar das pessoas, com quem ela estava fazendo a caridade. Então, nós precisamos, aqui nessa lição fala também, que todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser ricos para com Deus. Então, porque às vezes a pessoa tem uma velhice, ela não conquista nenhum afeto verdadeiro na vida, só conquista pelo dinheiro. Quando ela fica velho, ela só vai ter cuidadores se ela pagar. Ela não vai ter ninguém que vai fazer isso por amor, né? Então nós precisamos pensar muito nisso, né? Às vezes também, mesmo quem não tem dinheiro, né? Mesmo quem não tem muitas posses materiais, mas age como se tivesse, né? Não valoriza o outro, não procura se conhecer, não procura se melhorar, não procura trabalhar o seu eu interior, aquilo, não procura buscar a sua luz que está dentro de si. No livro 50 anos depois, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tem uma frase que diz: as mais belas aquisições são as que constituem as virtudes morais. Então, nós melhorarmos moralmente, melhorarmos como pessoa, melhorarmos espiritualmente. E à medida que nós vamos conhecendo as obras de Allan Kardec, que a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, que a gente vai conhecendo todas as obras, que a gente vai conhecendo a vida do Chico Xavier, nós vamos conhecendo as obras dos grandes exemplos do Espiritismo, nós vamos, isso vai penetrando na nossa alma e a gente vai melhorando. Então nós precisamos fazer esse trabalho conosco mesmo, para que nós possamos colocar tesouros no nosso coração, para que quando nós sairmos daqui, a gente saia daqui muito melhor que chegou. Muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja.